vamos ver agora 16 situações onde eventualmente as pessoas traem. A primeira é o que a gente chama de ambivalência, porque os sentimentos eles são ambivalentes. O sentimento amoroso ele tem sempre junto dele, de uma maneira recalcada, de uma maneira reprimida, o ódio. Então, eventualmente, essa parte que fica recalcada, ela atua de uma maneira perceptível ou não, conscientemente ou não, de tal maneira que a pessoa, ao mesmo tempo que ela atrai, ela também trai. A forma onde eventualmente se trai é a vingança. A vingança é um sentimento extremamente poderoso e que não mede as consequências. Pelo contrário, ela pretende as consequências, ela pretende exatamente as consequências na forma da vingança. O que a gente tem é uma defesa contra uma dependência emocional. Então, uma dependência emocional ela pode ser eventualmente ameaçadora e uma pessoa ela pode ser demais para alguém ou muito ameaçadora para alguém, de tal forma que ela busca outras pessoas ou outra pessoa para diminuir esse impacto de uma dependência, de um valor muito grande que uma pessoa possa ter na vida dela. Uma de traição é o deleite. O deleite ele está subjacente às outras formas todas, e ele é um tipo de prazer, um tipo de a mais de prazer que se tem ou diretamente na traição ou pelo prazer em transgredir a lei, em estar além, em estar fora, em estar acima da lei. Isso é um prazer bastante característico para algumas pessoas, mais, para outras pessoas menos, mas em algumas pessoas é muito forte esse prazer em transgredir. Ele aparece para desqualificar ou para questionar estruturas, ou posições de poder. A traição ela faz um furo no poder, ela desqualifica, ela derruba, vamos dizer, as posições e as pessoas de poder. Então é uma forma onde o mais fraco, aquele que aparentemente é mais fraco, ele faz com que humilha, vamos dizer, derruba, mostra os buracos, os furos das posições das pessoas ou da pessoa que se imagina no poder. É o que a gente chama um devir inimigo. Então, algumas pessoas elas precisam de inimigos. Então, as relações próximas, as relações onde aparece ou emerge uma traição, pode ser uma forma de se conseguir inimigos. Principalmente as relações próximas, elas tanto podem ser espaços de um devir amigo, quanto de um devir inimigo. É uma forma de se alimentar tensões, de se alimentar uma adrenalina, de se alimentar riscos. E isso são sentimentos, vamos dizer, que algumas pessoas elas precisam disso para se sentirem, vamos dizer, mais atuantes ou mais vivas. A forma, ela diz respeito à perda de uma diferença entre a fantasia e a realidade. Então, algumas pessoas, a própria situação amorosa instiga o que a gente chama de narcisismo primário e o potencial de fantasia, o potencial de imaginação da pessoa, ela fica muito alto, de tal forma que a pessoa ela acha que aquilo que vai acontecer ou que aquilo que está acontecendo é exatamente na proporção daquilo que ela imagina. A traição, ela acontece com o que a gente chama de uma frieza emocional. Algumas pessoas elas têm esse tipo de frieza de tal maneira que elas não consideram, ou não levam em conta os sentimentos ou o sofrimento de uma outra pessoa. Apesar de elas não gostarem de sofrer, não se recusarem a sofrer, elas não se importam, vamos dizer, com o sofrimento dos outros. Então essa frieza, ela muitas vezes ela está na base da traição, mesmo que ela redunde em sofrimentos, e muitas vezes esse sofrimento é a maneira como a pessoa que trai tem acesso aos próprios sentimentos dos quais a sua frieza a torna imune. A forma de traição é quando a gente tem uma moção, uma pulsão imperiosa, no sentido de gerar um prejuízo, uma anulação, uma destruição, geralmente nesse caso sem alguma conotação prévia, mas como um impulso, vamos dizer, inerente à pessoa,
que precisa, de alguma maneira, anular algumas condições, né? Destruir algumas condições e procurar começar novamente do zero, reverter aquilo que tem e começar de situações novas. Uma situação na qual podem ocorrer traições é o que a gente chama da situação transferencial. Então, todos nós construímos geralmente a nossa estrutura de relacionamentos amorosos em situações pelo menos triádicas ali dentro da família, onde existem várias pessoas, né, dentro de uma estrutura emocional, e nessas estruturas ocorrem eventualmente o que a gente chama de traições primárias, ou sentimentos de traições primárias. Também ao longo da vida a pessoa ela pode ter passado por situações de traição, e essas situações elas são transferidas, elas são revividas, né, atualizadas, né, nas situações que está se vivendo, ou de uma forma repetitiva, ou de uma forma onde o sujeito inverte a sua posição naquelas situações que ela está transferindo. A 11ª situação é o que a gente chama um equívoco, né, na matemática amorosa. Nessa matemática, como dizia o Vinícius de Moraes, no amor, o menos vale mais. Então, a traição ela não soma como supostamente se imagina, né, ou se pretende, mas ela divide, porque apesar dela acrescentar pessoas, ela divide o sujeito que trai. A 12ª condição é o que a gente chama de um além do princípio do prazer. Então é um a mais de gozo, um a mais de prazer. A pessoa querer a mais, além do prazer que ela tem, alguma coisa over. Esse além do princípio do prazer, ele é característico, né, de um direcionamento em relação a uma perda. Então, na ânsia de se querer mais, na ânsia de se querer mais prazer, a pessoa coloca em risco, né, coloca diante de uma perda iminente daquilo que ela tem. A 14ª condição é o narcisismo. Então, o próprio investimento amoroso ele instiga, né, o narcisismo de algumas pessoas de tal maneira que ela se acha demais. Ela passa a achar que ela é muito para aquela pessoa, né, e que uma pessoa é muito pouco para ela. Então esse incremento do narcisismo, que pode ser para algumas pessoas característico, né, ou decorrente do próprio investimento amoroso que se faz nela, acaba fazendo com que ela coloque a perder essas condições nas quais ela é investida. A 14ª condição diz respeito a impedimentos, né, impedimentos reais, concretos, que por algum motivo aquilo que seria a fonte, vamos dizer, de satisfação, de investimento em alguém possa estar privado de alguma maneira. Então, esse tipo de privação, como ele é uma privação real, eventualmente ele pode impulsionar a pessoa na direção de um preenchimento dessa falta, de uma compensação dessa privação que ela está vivendo. A 15ª condição é o que a gente chama do mais outro. A convivência, a familiaridade que se passa a ter com as pessoas, ou com uma pessoa com quem se está se relacionando, com uma estrutura na qual você está inserido, pode anular aquilo que para algumas pessoas é muito importante, que é a diferença, é um outro. Então, essa anulação, essa familiarização, ou para evitar, né, os fantasmas, ou para se evitar essa falta, vamos dizer, de motivação em relação àquilo que já se tornou usual, aquilo que já se tornou familiar, se busca isso que a gente chama de um mais outro. A 16ª forma é o que a gente chama de uma colisão com um toro, ou uma situação fatal, inesperada, né, onde se encontra, se colide com uma estrutura não ultrapassável, inesperada, né, que coloca alguma coisa, uma novidade, coloca alguma coisa que não fazia parte da estrutura, mas que a partir desse momento, a partir desse encontro, ele reverte toda a situação que existia anteriormente, né, como
miticamente acontece ali no encontro entre Paris e Helena.